Na quinta-feira passada, nós paramos em Romanos 8, 34 e Hebreus 7, 25, quando falamos sobre o sumo sacerdote da nossa confissão, o Senhor Jesus Cristo, que começou o ministério orando, exerceu o seu ministério durante 3 anos e meio, acompanhado de intensas orações, ora coletivas, ora secretamente, em momentos principais e decisivos do seu ministério. Orou no Getsêmani na véspera da morte, orou pendurado na cruz, e vimos nesses 2 textos citados que o seu ministério de oração não cessou. Ele continua à direita de Deus Pai, à direita do trono da majestade divina, intercedendo por mim e por você. Ele foi o Deus homem, hoje ele é o homem Deus, aquele que identificou conosco, que vestiu a nossa pele, que calçou as nossas sandálias, experimentado em muito trabalho, provou todas as agrulhas da vida que um ser humano pode experimentar. Por isso ele, como sumo sacerdote da nossa confissão, intercede, porque ele sabe o que é viver aqui, sabe o que é ser gente, sabe das limitações, das fragilidades que o ser humano enfrenta aqui nesta terra e a batalha que ele trava 24 horas por dia. Que maravilha sabermos que temos o Espírito Santo dentro de nós, intercedendo, e que temos o Senhor Jesus à direita do Pai, neste exato momento, intercedendo. Nós paramos nesse ponto na quinta-feira passada. Retomando agora, o mesmo espírito de oração que estava sobre o Senhor Jesus foi derramado sobre a vida dos apóstolos e da igreja primitiva. Vou repetir e você deve anotar. O mesmo espírito de oração que estava sobre o Senhor Jesus foi derramado sobre os apóstolos e sobre a igreja primitiva. Aleluia! Vamos ver isso em Atos 2, 42. Dentre algumas qualidades, atributos da igreja primitiva, nós vamos encontrar que a igreja primitiva orava. 2,42 de Atos, pastor Ivair. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aleluia! Perseveravam, inclusive nas orações, está no plural. Era uma igreja que conhecia a eficácia, o poder da oração particular e da oração coletiva. Atos 1,14, vamos ver mais uma referência que vai nos mostrar a igreja unânime em intensa oração. Não há vida, não há poder sem uma vida de constante oração. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Aleluia, irmãos, olha que maravilha, aleluia. E essa referência está nos remetendo àquele tempo de 10 dias entre a Páscoa e o Pentecostes, quando Jesus ordenou que eles deveriam permanecer na cidade até que o Espírito Santo lhes fosse dado.
Isto foi na Páscoa. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, Jesus disse isso 40 dias após a Páscoa, corrigindo, no 40º dia após a Páscoa, porque Jesus ressuscitou e ficou 40 dias aparecendo para os seus, dando instruções, dando palavras de exortação, de ânimo, de direção. E no 40º dia após a ressurreição, Jesus é assunto aos céus. E antes de ascender aos céus, foi que ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lá em Lucas, capítulo 24, verso 49, diz: ficai na cidade até que sejais revestidos de poder. É isso? Eu misturei Atos 1:8 com Lucas 24, 49. Lê para nós Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Agora. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 1,14 está se referindo a esse tempo de 10 dias, do 40º dia após a Páscoa, até o 50º dia de Pentecostes, 40º ao 50º, 10 longos dias, a igreja, aleluia, os irmãos biológicos que não acreditavam em Jesus, agora Jesus já havia manifesto a eles, inclusive a Tiago, pastor Marcos, não é? Aqueles irmãos que zombavam, criticavam, achavam que ele estava até fora de si. Agora Jesus ressurreto havia aparecido a Tiago. E os outros irmãos também estavam lá nessa reunião de oração. Maria estava lá também. Ela era uma mulher faminta por Deus. Aleluia! Pentecostal. E que aguardava a chegada do Espírito Santo. Glórias a Deus. E um grupo de aproximadamente 120 irmãos. Não era um grupo muito grande. Onde estavam as multidões? Multidões curadas, libertas, que foram alimentadas com pães e peixes. Onde estavam? Onde estavam aqueles outros 500, pastor Ivair, que viram Jesus ressurreto? Apenas 120. Sempre haverá um remanescente. Amém. Eu creio. Sempre haverá um remanescente que não negocia princípios, que persevera, que mantém a fidelidade, mesmo em meio à frieza geral, à apostasia de alguns, à carnalidade de outros. Sempre haverá um grupo que você, meu pastor, minha pastora, meu líder que me ouve em algum lugar do Brasil ou do mundo, seja um remanescente, que não negocia princípios, que mantém as veredas antigas, que mantém o evangelho simples, que mantém o evangelho puro, que mantém uma vida de oração, de santidade, de renúncia, de integridade. Basta um pequeno remanescente e a glória do Senhor se manifestará. Nem todos dobraram os joelhos a Baal. Elias achava que estava só. E Deus disse: está enganado, meu servo, há 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Remanescentes fiéis. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse grupo manteve 10 dias orando. Amém. Você já esteve numa reunião de oração que durasse 10 dias? Acho que não, não é? 10 dias ininterruptos. Pelo contrário, tem pessoas que quando o culto, a celebração estende um pouquinho mais, ele já fica inquieto, olhando o relógio, desejando ir embora. A gente sabe das obrigações e dos deveres. Isso não quer dizer que nós vamos negligenciar esses pormenores que são importantes. Mas quando você se dispõe a estar em um ambiente com um propósito, seja, meu irmão, aberto
Entre nas águas do Espírito, no mover, e deixe o Espírito de Deus conduzir. 10 dias orando. Lá tinha trabalhadores, com certeza. Lá tinha donas de casa, com certeza. Lá tinha pessoas com muitos afazeres. Mas eles entenderam o que era prioritário. Jesus havia dito: ficai até que sejais revestidos de poder. Sem poder não dá. Sem poder não vai. Sem a unção, a presença manifesta de Deus na vida de cada um de nós, não tem sucesso ministerial. Por isso eles ficaram. E nós também precisamos ficar até que. Aleluia. Até que. Aleluia. Até que. Até que sejamos revestidos, renovados no dia a dia, encorajados para prosseguir a nossa jornada. Aprenderam com o Senhor Jesus o exemplo maior. Os apóstolos aprenderam. A igreja primitiva aprendeu. E a igreja do século 21 precisa seguir as pisadas do Mestre. Aleluia. Ele é o nosso modelo maior. Aleluias. Eu amo esse texto. Atos 3:1 vai nos dizer também que os apóstolos tinham uma prática de oração. Atos capítulo 3, verso de número 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. Que hora? A hora nona. Hora nona para nós equivale a que horário? 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Havia um dia, aliás, um horário pré-estabelecido. Hora nona. Nós vamos encontrar em outras referências a hora nona. Era o momento que os homens de Deus, que o povo de Deus iam ao templo e ali passava momentos preciosos diante de Deus. Que você tenha também uma rotina, no bom sentido, de oração, uma prática diária de oração, quer seja de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, conforme falamos a semana passada, o seu cantinho secreto, não é? Onde você possa, com intimidade, com liberdade, derramar o seu coração. Só quem conhece o poder da oração secreta, só quem conhece o segredo da oração diária, do devocional de qualidade diário, é que desfrutará da vida de Deus. Amém. Não de uma mera religiosidade, tradicionalismo, mas que tenha conexão. Amém. E é nessa conexão que a glória vem, que a revelação vem, que a alegria vem, que o renovo vem em meio a qualquer tempestade da vida. Aleluia. Glórias a Deus para sempre. Atos 10:9 vai nos dizer mais uma vez que um dos apóstolos tinha boa prática da oração. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Quase a hora sexta, quase o meio-dia, viu, irmãos? Nós estamos chegando ali, ó. Quase, nós estamos na hora quinta, né? São 11 horas agora, daqui a pouco, hora sexta, em torno de meio-dia. Pedro, né, lá na cidade de Jope, hospedado na casa de Simão, o curtidor, mas mesmo sendo hóspede, veja bem, mesmo sendo hóspede, ele não abriu mão do seu hábito santo. Não tendo um lugar, posso conjecturar, ali no primeiro pavimento da casa de Simão, o curtidor, lá em Tel Aviv, é um nome de Jope moderno, ele sobe para o terraço. Aleluia, tem terraço na sua casa? Tem alguns pastores que gostam de orar no terraço, né? O pastor Israel gosta, não é, Israel? Amém? Pastor Odilon, eu sei que ele tem esse hábito de subir para o terraço, lá para a laje, no lugar quietinho, e passar tempo com Deus.
O teu terraço pode ser o teu escritório, pode ser o teu quarto, pode ser aquela casa lá do interior, viu, pastor Luiz Fernando? Lá do irmão Vadinho, ali é extraordinário. Aleluia, irmãos. O que Pedro faz? Deixa o primeiro piso da casa, sobe para o terraço e entra numa profunda oração. E foi nesta oração de Pedro, registrada em Atos capítulo 10, a partir do verso 9, que ele recebe a revelação que Jesus havia dito lá em Mateus 16, te darei a chave do reino. Oh, glória! Foi lá naquela oração que os céus abriram, que um grande lençol desceu, e dentro do lençol répteis, animais impuros, aves impuras, e a voz veio e disse, levanta-te, mata e coma. Pedro disse, Senhor, nunca comi nenhuma coisa imunda, sou um bom judeu. Nunca entrou na minha boca algo que me contaminasse. E a voz disse, não consideres comum e imundo aquilo que Deus purificou. O que era aquela visão? Representava a igreja gentílica. Ou representava a abertura do evangelho da graça para os termos fora dos limites de Israel. Que coisa gloriosa, irmãos. Quando nós oramos, o céu abre. Quando nós oramos, revelações vêm. Aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração humano, vem do Espírito de Deus para o nosso espírito. Eu creio. Aleluia. Quem não tem tempo de oração não tem novas descobertas. Jeremias 33:3, clamas a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E nós acrescentamos naquela canção, e que eu te mostrarei, diz o Senhor. Amém? Amém. É só na oração? É no tempo de intimidade? É no tempo, irmãos, de abertura de coração, sem preocupar com o relógio, que o Senhor traz ao nosso espírito revelações de coisas novas. Caso contrário, a vida cristã vira uma rotina. E eu disse aqui a semana passada, rotina é a sepultura da paixão. E nós não queremos nunca cair na rotina. Queremos o fogo da paixão. Aleluia. Paixão por Ele, aleluia. Pela sua palavra, pelo chamado, pela igreja, pela vinda do Senhor, que é a nossa bem-aventurada esperança. Aleluia. Honras e glórias sejam dadas ao Senhor, porque nós podemos, irmãos, adentrar confiantemente, ousadamente, através do sangue da nova aliança, e adorar o Senhor, e orar ao Senhor, e receber do Senhor. Não sei como tem gente que despreza a importância, o prazer, a alegria de estar em íntima comunhão com seu Deus diariamente. Sabe por que muita gente não ora? Porque está faltando comunhão. Quando tem comunhão, o próprio Espírito nos convoca. Ele nos chama. Sabe como é que ele chama? Vem aquele vazio, aquela falta de alguma coisa. Não é saúde, glória a Deus. Não é alimento, maravilha. Não é, às vezes, nenhum recurso financeiro. Mas é a falta de alguma coisa. E essa coisa, o Espírito Santo te induz a buscar a Deus. E quando você busca, você levanta dali, revigorado, com direção para prosseguir. Maravilha! Amém, pastor Ivaí? Amém, meu chefe. Atos 4, 23 a 31. E soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos.
E ouvindo eles isto, unanimemente levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os principais se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende as tuas mãos para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Uau, irmãos, aleluia! O contexto, o pano de fundo, era uma intensa perseguição. Após a cura do paralítico na Porta Formosa, as autoridades religiosas se condoeram, ficaram enciumadas, quando viram Pedro e João falando à multidão e ensinando a palavra de Deus. Lançaram mão deles, os levaram para o Sinédrio, o mesmo Sinédrio que tinha condenado Jesus, o mesmo Sinédrio que posteriormente condenaria Estevão. Era o tribunal religioso, com 70 componentes, com poder de vida e morte sobre as pessoas. E agora os apóstolos são levados perante o Sinédrio e são ameaçados, violentamente ameaçados. Nessa ocasião eles não foram açoitados, foram ameaçados. Mas quando eles saem, eles reúnem. E o texto que nós lemos é uma oração, aleluia, feito pelo apóstolo Pedro e os demais que estavam com ele. E os dois últimos versículos eu quero destacar, o 30 e o 31. Repete o 30 e o 31, pastor Ivair. Vamos nós. Enquanto estendes a tua mão para curar, ele está orando, ó. E para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Aleluia. Enquanto estendes as tuas mãos para curar, fazendo prodígios, milagres, maravilhas, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E aí? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E tendo orado, irmãos, aquele grupo de discípulos, tendo orado, o que aconteceu? Houve um terremoto, coisa sobrenatural, a terra tremeu. Você já esteve em reunião de oração assim? Eu já vivenciei momentos de oração, com grupo com o mesmo nível de entendimento, com a mesma paixão e fome no coração, amém, de você não suportar ficar nem sentados, nem ajoelhado, e você sentir literalmente a terra abalada. Glória a Deus. E uma nuvem de glória e de poder envolver o ambiente. Eu creio. E todos estarem lançados no chão, na presença do Senhor. Aleluia! E eles, tendo orado, moveu-se o lugar. Se não move literalmente, vai mover espiritualmente. Aleluia. Cadeias são quebradas, portas são abertas, quando a igreja ora. Agora, o que me chama a atenção, que esse revestimento de poder,
advindo da oração, tem propósito. Não adianta recebermos tanto poder, né? Ser revestido com o Espírito, com unção fresca, com dons espirituais, se não fizermos o que eles continuaram clamando na sua oração tão objetiva. Olha lá. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Foram cheios. E aí, esse enchimento traz à pessoa ousadia, intrepidez. A timidez vai embora. A letargia desaparece. O acomodismo bate em retirada. E o discípulo, o servo, a serva de Deus, é tomado por uma santa ousadia, intrepidez. Amém, irmãos? Amém. Paulo escreve lá para Timóteo: Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de temor, mas espírito de ousadia e de intrepidez. A oração traz isso. Quando você é tocado, renovado, você pode ser de temperamento fleumático, melancólico, tímido, mas quando a ousadia vem, a intrepidez vem, a unção do Espírito vem, você se torna irreconhecível, não só no púlpito, mas também no evangelismo pessoal, no compartilhar aquilo que você carrega, a glória e a presença de Deus. O que nós estamos precisando é com um batismo de ousadia, de intrepidez, para que a igreja se levante, amém, irmãos? Amém. E corajosamente possa cumprir a sua missão como embaixadores, embaixatrizes do Senhor. Quem recebe, levante a mãozinha aí, diga glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Essa oração dos apóstolos é maravilhosa. Fantástica. Oh, glória a Deus. Pedro na prisão. E esse texto é por demais conhecido. Tiago tinha sido decapitado no dia anterior. E a Bíblia diz que Herodes, vendo que isto agradava o povo, isto o quê? A morte dos líderes da igreja, né? Vendo Herodes que isto agradava o povo, olha que coisa terrível, mandou também prender Pedro, para que no dia seguinte ele fosse executado, como Tiago tinha sido no dia anterior. E os irmãos conhecem o capítulo 12 de Atos. Tem irmãos aqui que já leram Atos 100 vezes. Tem pastores que já conhecem de cor. Que assim seja o livro de Atos. Porque Atos dos Apóstolos é o Atos do Espírito Santo na instrumentalidade dos apóstolos. Amém. E todos nós já usamos a seguinte expressão muitas vezes: Atos está inacabado. Atos encerra no capítulo 28 de forma brusca. Não tem um ponto final na história. E por quê? Tem reticência, né, irmão? Obrigado. Porque eu e você continuamos escrevendo a história. Escrevendo Atos dos Apóstolos. Pela graça dele, pela bondade dele, nós estamos colocando o 29º capítulo. O que você está escrevendo aí no 29º capítulo de Atos? Oh, a glória celestial, os anjos escrivães, por assim dizer simbolicamente, estão anotando os teus atos. Aleluia, os teus frutos, o teu trabalho na geografia que ele te entregou. Quer seja uma cidade, quer seja uma região de cidades, um estado, uma nação. Continue escrevendo Atos dos Apóstolos. Amém. Você é instrumento. Você pertence à igreja apostólica. Você é enviado.
E Ele te enviou com a capacitação necessária, com a unção necessária, com as ferramentas necessárias, com os dons necessários para operar no sobrenatural, para pregar e ver acontecer hoje, no ano 2020, o que aconteceu nos primeiros anos da igreja primitiva. Regeneração em massa, cura dos doentes, libertação de endemoniados, abertura e plantação de igrejas. É na minha e na sua instrumentalidade. Glória a Deus. Pedro está guardado na prisão, algemado, acorrentado, com 16 soldados mantendo guarda. No outro dia, ele seria decapitado. Não tinha, humanamente falando, saída. Era comando de Herodes. Misericórdia. O povo estava gostando. Aí a gente aprende o problema dos maus políticos. Pilatos, Herodes, preferiram agradar o povo, mesmo sabendo que estavam quebrando princípios e que estavam levantando contra homens santos, inocentes do Senhor. Mas veja o que a Bíblia vai dizer. Atos 12, 5. Pastor Ivair, leia para nós. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Repete, por favor. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro era guardado para ser decapitado, mas a igreja não estava em um prédio, estava em uma casa, né? Um grupo de irmãos. Igreja não são as paredes, igreja são pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, oriundas de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os idiomas, de todos os dialetos, de todas as etnias. E ali estava um grupo intercedendo. Vamos imaginar como aqueles irmãos oravam? Seu líder, seu pastor principal tinha sido executado. Tiago era o pastor da igreja de Jerusalém. E agora Pedro, outra coluna da igreja, preso, amarrado, para ser decapitado no dia seguinte. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. É um outro tema, poder da oração intercessória. Aleluia. Certamente ele chorava e dizia: Senhor, já perdemos Tiago. Senhor, Herodes já decapitou Tiago, nosso pastor da igreja mãe. Agora Pedro está preso, Senhor. E ele quer matar Pedro também. Tiago morreu porque o Senhor permitiu, nada acontece fora da tua permissão, o Senhor tem o controle. Mas, Senhor, olha para Pedro, tenha misericórdia. E faziam orações contínuas pela libertação de Pedro. E o que vai acontecer? Leia para nós a sequência, pastor Ivair. Quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E aí? E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão.
Quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Bom, você não vibra com isso, não? Aleluia! Esse texto é extraordinário, é maravilhoso demais. Saber que o Deus de ontem é o Deus de hoje. Sobrenatural. Atos dos Apóstolos é um livro ponteado, de ponta a ponta, de manifestações sobrenaturais. Quem anda com Deus tem que estar pronto para o sobrenatural. Se não tem acontecido com muita intensidade, tem alguma coisa errada. Viu? A igreja, quanto mais perseguida é, mais glória de Deus ela tem. Sabia disso? Os irmãos lá na China, que servem a Deus, naquele país comunista, onde não tem liberdade religiosa, aqueles irmãos desenvolvem uma sensibilidade à voz do Espírito Santo devido à grande perseguição. Quanto mais fogo, mais puro se torna o ouro. Quanto mais fogo de provação, de perseguição, mais unida e mais poderosa a igreja se torna. Não tem nada melhor para trazer unidade do que perseguição. Sabia disso? Cai por terra tudo quanto é barreira denominacional. E a igreja, os remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, se unem. Aleluia! Eu lembro que ouvi de um pastor, já comentei isso, mas para o Brasil talvez alguns não tenham ouvido, de uma experiência que se deu na China. Um pastor brasileiro foi à China como turista e tinha contato com um dos líderes da igreja subterrânea, da igreja nas casas, lá na China. E aquele líder reunia um grupo considerável em um determinado lugar. E o irmão chegou repentinamente e eles não tinham como comunicar com os salvos que estava recebendo um servo de Deus do Brasil para uma ministração. E então, aquele pastor chinês fez uma oração. E uma oração muito simples, dizendo assim: querido Espírito Santo, o teu servo chegou. E nós queremos que o Senhor, segundo a tua vontade, avise o teu povo, comunique com o teu povo, que hoje nós estaremos reunidos para ouvir o teu filho. Obrigado, Espírito Santo. Terminou a oração. O pastor brasileiro estava com os olhos esbugalhados, assim, olhando para ele. E falou: por que o irmão está admirado? Lá no Brasil, vocês não oram assim? Não, lá a gente convida pelas redes sociais, pelo rádio, pela televisão. Lá nós temos liberdade. Depois aqui nós não temos. Aqui é o Espírito Santo que comunica e que traz. Quando chegou a noite, o lugar da reunião estava cheio de gente. Porque a sensibilidade desenvolvida para ouvir o comando do Espírito estava à flor da pele. Onde a igreja é perseguida, onde a igreja sofre, não é? Muitas limitações por causa de ditaduras comunistas e etc. Pode saber que o Espírito de Deus e a igreja vai ser mais santa, mais pura, mais unida e mais sensível à voz do Espírito. Você vê que aqui, Pedro preso esperando a execução no dia seguinte, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, e aconteceu o que o pastor Ivaí acaba de ler. O texto é autoexplicativo e você conhece o texto. Um anjo foi deslocado. Os guardas adormecidos permaneceram dormindo. As correntes abriram e o anjo conduziu Pedro. O portão de ferro abriu como que automaticamente e Pedro saiu.
Aleluia. Quem crê que Deus manda anjos? Ministério dos anjos são poderosos em todo Atos, em toda a Bíblia. E ainda o é na igreja do século 21. Agora a gente vai aprender uma outra lição. É necessário crer na eficácia da oração. Quando Pedro chega e bate a porta da casa onde o grupo, onde a igreja orava, vai acontecer algo que tem uma lição para mim e para você. Leia para nós, pastor Ivair. Vamos lá, Atos 12, 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim o era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Olha bem, irmãos, o que a gente vai aprender aqui? Olha, escuta. A igreja que orava, que intercedia, o milagre acontece, Pedro é liberto, ele se dirige à casa da irmã Maria, a mãe de João Marcos, né? Lembra de João Marcos? Aquele que na segunda viagem missionária deixou Paulo e provocou um conflito entre Paulo e Barnabé, né? E foi um problema sério, mas ele depois foi restaurado, e Paulo fala como ele era útil ao seu ministério. A reunião de oração era na casa da mãe dele, tem nome, não é uma imaginação. A igreja estava orando na casa da irmã Maria, a mãe de João Marcos, e Pedro chega e bate a porta. Alguém fica assustado, será que são soldados de Herodes? Será que chegaram para nos prender, para nos matar? Aí uma menina chamada Rode vai e olha pelo buraco da fechadura. Já viu alguém olhar pelo buraquinho da fechadura, já? Quem é que está aí? O olho mágico daquela época era o buraquinho da fechadura. E quando olharam, ou quando a menina olhou, ela viu que era Pedro. E ela correu lá dentro e disse: irmãos, pare de orar um pouquinho, pare. Que foi, Rode? Quem está aí? E ela diz: Pedro está aí fora, o apóstolo Pedro. Alguém que estava liderando a reunião de oração e disse: que isso? É o seu anjo. O que aquela pessoa estava dizendo? Ele já foi executado. Mas não estava orando pela libertação dele. E quando ele foi liberto e bate a porta, alguém diz: não, é o seu anjo, ele já morreu, ele já era. Irmãos, nós temos que crer na oração que nós fazemos. Amém. Ontem eu, por telefone, orei por uma pessoa que está com Covid-19, internado no hospital, numa situação delicada. E eu fiz uma oração com toda a fé, né? Confessando a palavra. Quando eu terminei de orar, a pessoa do outro lado disse assim: mas apóstolo, continue orando por ele. Falei: pronto, anulou toda a oração que eu fiz. Não é? Continue orando por ele. Ele estava dizendo: essa oração não valeu, faça outras. A gente tem que ter cuidado. Tem coisa que vamos ter que perseverar, né? Mas tem coisa que Jesus diz: tudo que pedirdes orando, crede que recebeste. Amém. E assim será. Se a pessoa não crê que recebeu, assim não será. Mas se a pessoa crê que recebeu, assim será. Aleluia. Diga aleluia, irmãos. Aleluia. Quem crê, diga amém. Amém. Nós precisamos crer na nossa oração. Você acaba de orar e continua confessando que está doente. Acaba de orar e continua confessando que está com problema. Acaba de orar e continua confessando
e pedindo, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. A gente tem que ter discernimento e entender que a oração feita de acordo com a vontade de Deus, 1 João 5,14 diz que a oração tem que ser de acordo com a vontade de Deus. No nome precioso de Jesus, pelos méritos, merecimentos dele. Amém. Crendo, nós haveremos de receber. Agora, se a oração não for feita de acordo com a vontade de Deus, por isso que nós temos que curvar. Depois que pedirmos, Senhor, no entretanto, submetemos a tua boa, agradável e perfeita vontade. Às vezes a nossa vontade é que aconteça aquilo instantaneamente. No entretanto, Senhor, seja feito conforme a tua vontade. E a vontade de Deus é revelada na Bíblia. Amém? Amém. Toda a vontade dele está revelada na palavra. Então a gente tem que orar com convicção. Porque aqui a gente aprende o poder da oração. O anjo foi lá, libertou Pedro. Pedro chegou, bateu na porta e o grupo que estava orando não acreditou que ele tinha sido salvo, que ele tinha sido liberto. É o anjo dele. Mas aí ele insistiu. Abriram a porta e a celebração foi grande. Aleluia. Quem crê que Deus ouve a tua oração? Quem toma posse quando você ora, de acordo com a vontade, fundamentado na palavra, no nome, nos méritos daquele que era, que é e que há de vir. Aleluias! Glória a Deus. Vamos praticar isso, irmãos. Todos nós, em algum momento, já duvidamos até da nossa própria oração. E nós precisamos confessar, Senhor, perdoa a minha incredulidade, a minha fragilidade. Tem misericórdia. Por isso Jesus é sumo sacerdote da nossa confissão. Ele sabe da nossa fragilidade, não é? E muitas vezes nós somos assaltados por esse mesmo sentimento. E aí a gente precisa pedir a Ele perdão, misericórdia, para que a gente aprenda a orar, tomar posse e agradecer. Eu sempre ensinei a receita da fé. Nós aprendemos isso com Kennedy Reagan. A receita, como colocar em prática a receita da fé. Em primeiro lugar, Kennedy Reagan ensinava isso, né? Fundamentos Elementares da Fé, um livro. E ele diz lá, selecione as promessas que têm a ver com a sua demanda, com o seu pedido, com a sua carência. Selecione as promessas de Deus. Tá bom? Em segundo lugar, tome posse. É para mim. É comigo. Contextualize o texto. É para mim, é comigo. Aleluia. Em terceiro lugar, agradeça. Amém. Independente de circunstâncias, independente de qualquer sintoma. A fé vai além dos sintomas. Levante a tua mão e diga, eu creio. Oh, aleluias. Finalizando, há um pensamento de Charles Spurgeon, aquele que foi considerado o príncipe dos pregadores. Ele diz assim, uma palavra muito importante. Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Aleluia. Escutou? Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Agora, só para fechar aqui, irmãos, olha para cá. A oração não isenta o nosso trabalho. O vocábulo oração, ele é composto. Oração. Oração. Precisamos conjugar oração com ação. Compreende? Porque eu orei, porque eu creio, porque eu tomei posse, eu vou agir. Aleluia. Se Josué, com os sacerdotes que conduzia a arca, ficasse além do Jordão, só orando, orando e orando, o que teria acontecido?
o Jordão não teria sido aberto. Quando os sacerdotes colocaram a planta dos pés, Josué capítulo 3, quando ele coloca a planta dos pés, ou eles colocam as plantas dos pés nas bordas do Jordão, o Jordão se abre. Isso quer dizer, quando nós agimos, quando nós colocamos os pés no Jordão, o Jordão abrirá. Retroagindo um pouco mais, quando Moisés está lá clamando, diante de si o mar, atrás Faraó com o exército, montanha direita, montanha esquerda, Moisés está clamando. Lembra? O povo de Israel orando. Aí Deus veio e disse: por que clamas a mim? Há tempo de orar, há tempo de clamar, mas há tempo de agir. Amém. Isso é importante. Por que clamas a mim? Não é hora de orar agora, Moisés. Agora é hora de agir. Diga ao meu povo que marche. Aleluia! E tu estenda o teu cajado, a tua vara, e o milagre acontecerá. Tem uma mensagem que eu prego. Há coisas que é Deus fazendo tudo. Há coisas que é Deus fazendo em parceria conosco. E há coisas que é Deus operando e realizando através de nós. Guarde isso e escreva. Há batalhas que é Deus batalhando só. Lembra de 2 Crônicas 20? Nesta luta não tereis que lutar, foi só aquela. Nesta guerra não tereis que guerrear, foi naquela. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai de pé, louvai, glorificai e vede o livramento. Ali foi Deus fazendo tudo. Escutou? Na passagem do Mar Vermelho foi uma parceria. Levanta o cajado. Isso Moisés podia. Apontar o cajado, mas abrir o mar. Só o Deus eterno poderia, como de fato fez. Então há coisas que Deus faz, há coisas que Ele faz na nossa instrumentalidade. E há coisas que Ele já delegou poder, unção, autoridade, e está dizendo: faça, meu servo, no meu nome, e eu vou te honrar, e eu vou operar, e o meu reino vai ser estabelecido. Quem recebe, levante a mão. Diga glória a Deus. Então fica o pensamento de Charles Spurgeon. Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. É uma parceria. E vamos nós, no nome precioso de Jesus. Aleluia.